um atacante pelas laterais do campo, né, ponta. Por que, Oswaldo? E você citou lá um pouco lá atrás, né, Luiz Fabiano, por exemplo. Por que não temos mais? Você tem aí no Vitória o Renato Kaiser. Por que não temos mais esse centroavante de ofício? Cara, eu acho que o futebol mudou um pouco, né, a característica. Os treinadores hoje gostam de jogadores de mais mobilidade. Pelo menos é o que eu tenho sentido, é o que eu vejo, né, aqui no futebol sul-americano também, no futebol brasileiro. Você vê centroavantes que que não são tão altos, mas eu acho que os treinadores têm preferido jogadores com mais mobilidade, acho até por conta da recomposição. O futebol brasileiro tem cobrado muito essa questão de recomposição, né, de fechar espaço, e eu tenho o privilégio de ter jogado com os 2 maiores centroavantes, né, do um dos maiores centroavantes, os 2, que foi Fred e Luiz Fabiano. Para mim foram os últimos aí dessa safra de seleção brasileira que jogou Copa do Mundo. Para mim, eu tive o privilégio muito grande de poder jogar com esses 2 caras aí, camisa 9. Então, sempre falo assim: "Pô, tive a oportunidade de jogar com o Fred, com", os caras perguntam: "E quem foi melhor? Quem era o melhor?", mas cada um dentro da sua característica, né, e eu acho assim o futebol brasileiro mudou muito nesse sentido, né, de recomposição, de movimentação, por isso que os 9 hoje em dia, aqueles com estatura maior têm perdido um pouco nesse sentido para um atleta que tem um pouquinho mais de mobilidade. Só que em cima disso, né, dessa mudança, mobilidade, dessa questão de movimentação, a gente não vê mais aquela chamada dupla de ataque, né? Bebeto, Romário, Edmundo, Evair, vai, Sim. Oswaldo e Fred, Oswaldo e Luiz Fabiano. Uhum. Isso não contribuiu para o futebol. Ou estou errado, Oswaldo? Na verdade, o sistema mudou, né. Quando eu jogava no Ceará, eu jogava no sistema de 4-4-2 e sempre tinha o centroavante e o que fazia o correr, fazer as movimentação, e eu era esse cara no Ceará que jogava livre, não tinha posição fixa, eu rec tipo, para marcar eu vinha ali um pouquinho, fazia um pouquinho a sombra no volante, respirava, e com a bola eu era um cara livre, né. E do ano de 2012 em diante se mudou um pouco o sistema. Muitos falam que foi o Tite, né, que implementou isso no Corinthians, naquele sistema que ele jogava com os pontas, que na época era Jorge Henrique, não sei se era, tinha um outro também que fazia, né, o lado, e acabou as equipes também implantando isso também. Tanto é que no São Paulo, quando eu chego, eu não tinha tanta oportunidade, e quando o Ney Franco me chama, ele fala: "Ó, vou mudar um pouco a característica, eu vou te utilizar do lado esquerdo e o Lucas do lado direito". E daí foi isso nesse sentido que mudou, assim, um pouco o sistema. E jogava no 4-2-3-1, né, que é o meia, o centroavante e os 2 pontas. Então é mais isso. O futebol brasileiro você vê poucos clubes jogando no 4-4-2 com esse sistema de 2 caras na frente. Então, qual foi assim o melhor parceiro que você teve de ataque que você trabalhou? Cara, eu acho que o Luiz Fabiano, assim, foi o cara que eu mais me dei melhor na questão de dar assistência, sabe, de entender já um pouco mais a movimentação dele. No São Paulo, poucos sabem disso, mas eu fui um dos jogadores que mais dei assistência para o Luiz Fabiano nos últimos anos dele no São Paulo, né, então são dados que poucos sabem, mas, eu fico feliz de poder ter colaborado e ajudado ele fazer mais gols no São Paulo, né. Para mim é um cara monstro, assim, Luiz Fabiano era um cara que olhava feio para os zagueiros, os caras já ficavam um pouco já assustado, com medo, era um cara que é, impõe muito respeito, assim, sabe, era um cara que ali naquela região ele era o cara que mandava, então Luiz Fabiano para mim é o melhor 9, o melhor centroavante, assim, com quem eu já joguei junto. Gostava de confusão, né, Oswaldo? Cara, o Luiz Fabiano ele temperamento dentro do campo é totalmente diferente do que você vê no dia a dia, né. No dia a dia é um cara brincalhão, dá risada, gosta da resenha, é um cara parceiro, assim, sabe, um cara coração bom.
Aí chega no jogo, pô, parece outra pessoa, né. O cara não gosta de perder nenhuma dividida, quer estar ganhando em todas ali, então é um cara que tem essa personalidade dentro do campo, mas que fora é um ser humano fantástico, um cara gente boa demais. E agora você, né, falou do Fred, Luiz Fabiano, da característica e gente boa que é o Luiz Fabiano.